Bom dia a todos, boa tarde. Vou ficar em pé, né, que o professor tem a mania de dar aula em pé, então um pouco mais fácil para mim. Antes de tudo, eu gostaria de relacionar, né, algo que é muito caro, obviamente, para todos os tribunais de contas estaduais e federais, que é o combate à corrupção, né? Mas, antes de tudo, a gente precisa ter em mente que, quando se trata de prejuízos, né, ao erário, você tem, obviamente, né, o enriquecimento pessoal, né, o desvio que vai diretamente, né, para os bolsos aí, né, infelizmente, de gestores, né, inescrupulosos. Mas nós temos também, né, uma série de outros tipos de atividades que, inclusive, têm um prejuízo público muito maior do que aquilo que tem maior visibilidade, né, que é o superfaturamento, principalmente voltado para dar uma vantagem desleal para as empresas que estão fazendo parte daquele processo, parte do qual pode gerar enriquecimento pessoal, parte do qual pode, inclusive, mascarar uma ineficiência dessas próprias empresas. E, que, na verdade, é a principal fonte de ineficiência, de desperdício de gasto público e, portanto, de perda de um recurso que poderia ser destinado para outras finalidades, que é a inviabilidade econômica. Né? A gente pode ter certeza, né, que isso aqui foi, inclusive, esses números são de um relatório do TCU ligado à refinaria Abreu e Lima, Renest, né, que foi detectado um desvio para equipamento pessoal de 18 milhões de reais, um superfaturamento de 2 bi e uma inviabilidade econômica entre 20 e 100 bilhões de reais, porque foram construídas uma supercapacidade de processamento de refinamento, né, de petróleo, que nunca foi utilizado, que ainda não é utilizado, né, e esse peso morto continua sendo o que está hoje, né? É uma conta, é uma dívida que nós pagamos, inclusive com os maiores juros do mundo, né? Um dos maiores, de 15%. Ou seja, a gente precisa estar atento, né, também à questão da inviabilidade, até porque, quando você analisa a inviabilidade antes do começo da obra, você evita chorar em cima do leite já derramado. Daí a importância de ter um foco nessas peças técnicas. E, para isso, é importante ter em mente como é feito o planejamento e quais são os problemas ligados a esse planejamento, né? Antes de tudo, é necessário reconhecer que, no caso do Brasil, inclusive, nós fizemos, né, uma análise internacional comparando Estados Unidos, Reino Unido, Peru e Brasil, e podemos notar que, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, ao contrário do Reino Unido, ao contrário do que está sendo construído no Peru, precisa ver se está sendo implementado, mas pelo menos o que está sendo construído, né, inclusive depois, né, foi construído com apoio do Banco Interamericano após, né, vários escândalos, desvios de recurso e inviabilidades ligadas, inclusive, à rodovia interoceânica, né, que conecta o Brasil, né, ao Peru. Que no Brasil, infelizmente, governo após governo, não existe um critério claro, um critério objetivo para a seleção de obras que entram nos planos prioritários. Você não vai, ao contrário desses outros países, você não vai encontrar uma fórmula matemática que define exatamente por que uma obra entrou e outra obra não entrou. No caso específico do Brasil, na verdade, quase todas as obras estão lá. Eles pegam o planejamento, né, e colocam todos como prioritários, né? E aí você tem uma situação onde, se tudo é prioritário, nada é prioritário. Então, existe um problema muito grave com relação a uma sinalização para a sociedade em relação a isso. Outra coisa também é que, desde 2011, não existe mais a obrigatoriedade dos estudos de viabilidade técnica e econômica e ambiental nas obras de grande porte. Isso era uma exigência, inclusive essa foi uma exigência que foi cobrada do governo na época. E aí, qual foi a solução do Congresso Nacional? Simplesmente tirar da lei. Os PPAs não possuem mais. Possuíram, durante o período na gestão passada, muito brevemente, que somente as novas obras deveriam ter, mas novas obras é uma definição muito ampla, até porque é muito difícil pensar uma obra que nunca se pensou antes, e tanto é que no último PPA não existe nenhuma menção. Se você procurar a palavra viabilidade, você vai encontrar viabilizar, 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 ou seja, toda uma ênfase em viabilizar o que é proposto no PPA, mas não uma ênfase em analisar, inclusive no caso de grandes obras, se é viável economicamente ou não, né, aquela obra. E você tem uma tendência de adotar automaticamente o portfólio das obras prioritárias nos ciclos anteriores. Então, basta, historicamente, alguém, né, muitas vezes por uma articulação política, ter colocado um plano, em algum desses portfólios, que governo após governo, inclusive governos com indicações
ideológicas completamente opostos, copiando e colando, né, o portfólio prioritário para a próxima gestão, de maneira acrítica. Ou seja, perde-se uma oportunidade realmente de ouro de chegar e falar, poxa, peraí, por que o governo anterior colocou tal obra? Por que não colocou tal obra? Né? E a análise ambiental feita praticamente como algo formal. Eu não conheço casos onde a análise ambiental fez parte, efetivamente, formalmente, do processo decisório, e que acaba ficando, inclusive, para o licenciamento, com uma pressão política enorme. Né? E aí você tem o técnico, que é a última barreira antes de obras desastrosas serem aprovadas. Inclusive, aí vem toda a argumentação que os órgãos ambientais são ineficientes, eles não aprovam, eles são barreiras contra, né, burocráticas contra o desenvolvimento. E por que acontece esse problema? Por que se faz, inclusive, esse tipo de análise? Né? Inclusive com más análises, né? Porque as poucas análises de viabilidade que são feitas normalmente têm uma qualidade ruim. Né? Isso se dá, inclusive, é algo já estudado na literatura. Porque, inclusive, até uma breve história, né? Quando eu estava fazendo mestrado na Inglaterra, um dos temas que, inclusive, um dos motivos que eu me interessei por esse tema, a gente sempre tem um certo complexo de vira-lata. Né? A gente fala, poxa, o Brasil é péssimo, mas na Europa a coisa realmente funciona. E aí tem um livrinho, né, chamado, né, de um autor chamado Bent Fleabag, que é engenheiro de trânsito e que depois foi para a área de estudos do planejamento, na parte mais social, e ele explica como que a prefeitura de Aalborg, na Dinamarca, depois que uma administração voltada para a Câmara de Comércio, ligada à Câmara de Comércio, tomou o poder, né, assumiu, foi eleita, eles transformaram uma cidade que era ótima em termos de mobilidade, todo mundo andando de bicicleta, para um trânsito horrível, porque eles queriam que as pessoas chegassem de carro até o centro da cidade para poder comprar mais produtos dos comerciantes locais. Né? E aquilo me fez pensar, né, que o problema do mau planejamento, o problema da influência política no planejamento não é um problema exclusivamente do Brasil, dos países de desenvolvimento. É um problema que é geral. E aí ele se põe, né, que é inclusive a diferença de um país, por exemplo, como a Inglaterra, como o Reino Unido, que o X da questão não é existir pressão para poder aprovar a obra que você quer. É se existem instrumentos técnicos para poder conter a pressão política para aprovar a obra que você quer. Né? E ele chama esse processo, inclusive, para poder evitar, né, e que tem que ser evitado, o viés otimista ou a falácia do planejamento. Porque aquele que está querendo propor a obra, né, imagina aquele querendo convencer o seu governo a fazer uma Copa do Mundo. Ele não vai apresentar o preço da última Copa do Mundo. Ele vai chegar e falar, poxa, nossa Copa do Mundo, nós vamos reaproveitar toda a infraestrutura já existente, depois elas vão virar centros tecnológicos, e nós vamos fazer tudo pela metade do valor da outra, e é claro, depois fica o dobro. E por que ele faz isso? Porque existe um viés natural de quem está planejando, de quem está executando aquilo, de achar que agora vai ser melhor. Agora sim eu vou conseguir um quilômetro construído de rodovia na Amazônia, que vai ser metade do valor de tudo que já foi feito até hoje. Né? E aí você tem um lado, digamos, mais malicioso, que é a deturpação estratégica. Né? Um governo que quer ter uma Copa do Mundo, que quer ter um mega evento, que quer fazer uma mega obra, ele quer a publicidade daquilo, porque mega obras atraem votos, né? dão uma ideia de algo que está avançando. E se ele apresentar para a sociedade o real valor daquilo, aquilo não vai ser aprovado, porque não cabe. Aí o que ele faz? Ele faz, inclusive, uma tática muito bem conhecida, né, das empreiteiras, de apresentar um precinho, ser aprovado, depois, calculei errado, espera aí, e aumenta. Calculei errado de novo, aumenta, até, obviamente, ficarem claros os custos para a sociedade. Outro problema é o viés do custo afundado. Porque depois que você conseguiu a aprovação, começou a construir, e aí? Vai jogar fora? Vai destruir? Já está lá com 50% construído? Aí depois não é 50%, na verdade aquilo era 10%, precisa fazer mais 9%, né? Precisa investir mais 9 vezes mais. Né? E, finalmente, né, a desconsideração sistemática dos custos e impactos ambientais. Essa lista aqui não é brasileira. Quem escreveu isso é o Fleabag, que é professor de planejamento em Oxford. Ou seja, é o reconhecimento que esse tipo de problema existe e instrumentos para poder evitá-lo sistematicamente é que fazem com que, inclusive,
melhores gestores possam propor melhores planejamentos, no caso lá, né? Inclusive, ele mostra, o Fliedberg, né, isso aqui são dados principalmente do primeiro mundo, Europa e Estados Unidos, como que, com o passar dos anos, a relação entre custo previsto e custo efetivo, e tempo previsto e tempo efetivo, na verdade, piorou. Principalmente em TI, né, onde você tem uma tendência de projetos, principalmente de valores mais altos, de custarem algumas vezes 400% a mais do valor previsto inicialmente. E no caso das obras, né, de construção, né, você tem ali, em média, um overshooting, né, um valor excedente de 50% a mais. E ele tem uma outra figura também, que não está aqui, que é muito interessante, que ele mostra isso no tempo. E é interessante porque, ao contrário da expectativa, com o CAD, com a possibilidade de calcular automaticamente, a nossa capacidade de prever custo de obra piorou com o tempo, não melhorou com o tempo, né? Isso mostra que, de fato, é um problema persistente, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. E aí eu vou dar um exemplo, né, de como você tem um viés do otimismo embutido na questão, por exemplo, da infraestrutura de transportes na Amazônia. Isso aqui foi um exercício bastante simples. O que nós fizemos? Nós olhamos o que a Rumo, nos estudos de viabilidade, nas notícias públicas que ela dá sobre, no caso, né, a Rumo Norte, né, a extensão da ferrovia que eles estão fazendo, o que eles transportam hoje, o que eles dizem que vão transportar em 2030, o que a Ferrogrão transporta hoje diz que vai exportar em 2030, o que a FICO vai fazer em 2030, o que a BR-163 vai fazer em 2030, e o que a BR-319 vai fazer em 2030, e o que a Hidrovia do Madeira vai fazer em 2030. Pois bem, e somamos. A conta não fecha. Porque você tem projeções que somam 136 milhões de toneladas de milho e soja, e uma produção total prevista pelo próprio Ministério da Agricultura em Mato Grosso e Rondônia de 95 milhões de toneladas. Ou seja, cada um deles está dizendo que vai transportar a soja do outro, o milho do outro. Ninguém sentou numa mesa e foi forçado efetivamente de fazer um exercício de modelagem conjunta, onde você pega a carga, que é uma só, e divide efetivamente ou decide qual que vai ser o caminho, por exemplo, indo para um caminho de custo mais baixo. Então, ele não vai numa modalidade rodoviária se você tem uma hidrovia para poder transportar, por exemplo, né? Isso por quê? Porque cada um desses atores estão preocupados, principalmente, em viabilizar politicamente cada um dos seus empreendimentos e não necessariamente fazer um exercício tecnicamente rigoroso para poder subsidiar o planejamento. E aí vem os elementos da análise de custo e benefício. Nós temos que considerar, obviamente, o custo, né, das obras, e no custo da obra tem, inclusive, algo que é o que o Fliedberg recomenda fortemente, né, que toda obra deveria partir de um custo estimado com base no histórico do custo de obras similares em regiões similares. O custo do asfalto construído na Amazônia nunca vai ser o custo do asfalto construído em São Paulo. Não vai ser. Então não adianta pegar o valor médio numa planilha do Ministério dos Transportes, você precisa pegar efetivamente as obras realizadas e a partir daquilo prever, né, para poder exatamente evitar o viés do otimismo, o viés que não, agora vai ser mais barato, né? Mesma coisa com relação aos benefícios. Você precisa estimar os benefícios comparativos, né? Você precisa estimar a existência do seu projeto, mas você também precisa estimar a carga que vai estar sendo transportada por outros projetos, inclusive para conseguir, desse modo, né, reportar benefícios mais realistas. Mas, dentro disso, precisa incluir também, né, as externalidades positivas, ou seja, você tem obras que geram, por exemplo, uma capacidade da fiscalização chegar mais rápido, numa obra, por exemplo, de saneamento básico, que tem uma melhora ambiental, mas também as externalidades negativas, né, que principalmente as emissões de gás de efeito estufa, a perda de biodiversidade e também a mudança do regime hídrico, que eu vou estar mostrando agora, né. Inclusive, vale notar que na gestão passada, inclusive, estava até conosco aqui há pouco, né, o Pompermayer, ele fez um estudo muito bom, liderou um estudo muito bom, né, do Ministério da Economia, então, né, ainda válido, falando de melhores práticas de análise de custo-benefício, que deixa explicitamente a necessidade de incluir também os custos ambientais na análise de custo-benefício. E isso é a melhor prática no mundo inteiro, né, e que no Brasil ainda não se vê, é preciso conseguir começar a implementar isso na prática também. E aí eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos, né, que nós estamos produzindo na Universidade Federal de Minas Gerais para poder ajudar a subsidiar,
inclusive subsidiar vocês, né, dos tribunais de conta, né, para poder resolver esse tipo de problema. Um deles é o Otimiza Infra, né, que é uma plataforma que já integra, né, informações da infraestrutura atual e planejada, parâmetros de tráfego, dados logísticos de exportação, né, dados logísticos do mercado interno, ou seja, ele absolve, né, a toda a matriz de origem e destino dos diferentes produtos, demanda agrícola, custo de transporte, investimento de obras, preço do carbono, rentabilidade agrícola e também uso do solo, estoques de carbono, serviços ambientais, que a gente vai estar, inclusive, vendo melhor no próximo slide, e indicadores sociais. E, com isso, ele consegue mostrar rotas otimizadas e, efetivamente, calcular como faz a InfraSA, só que com parâmetros adicionais, né, qual que é, inclusive, o benefício em termos de custo de redução de custo de transporte. Por exemplo, nós temos aqui, né, no caso da Ferrogrão, né, e aí você tem, a partir da matriz OD e da demanda de exportação, é possível simular qual que é a média anual de caminhões ou vagões hora, né, tem, de certa forma, uma capacidade similar, subindo na direção de Mirituba, né. E aí você tem, né, que no caso aqui é próximo ali de 550, né, caminhões hora. Quando você implementa o ferrogrão, né, você tem naturalmente uma redução da demanda da BR-163, que inclusive prejudica a viabilidade econômica da própria 163, tem se discutido a duplicação, e a partir dali você começa a ter, né, com o passar dos anos, um transporte cada vez maior. E com, né, por exemplo, a implementação da ferrogrão e com a parada em Matupá, já é possível começar a notar, né, inclusive vocês vão ver umas linhas paralelas ali, inclusive cruzando o Parque Indígena do Xingu, porque você viabiliza que a soja que está sendo, né, cultivada do lado direito do Parque Indígena do Xingu, que seja exportada através da ferrogrão, obviamente pressionando, inclusive, a passagem de caminhões, que já ocorre de maneira mais bem esporádica, mas, de certa forma, pressionando, inclusive, para que aquela região também seja asfaltada, obviamente, aumentando, né, os conflitos socioambientais ali dentro do Parque Indígena. E nós temos também, né, uma plataforma chamada Otimizagro, né, que é capaz de, a partir de favorabilidade climática de solos, diferentes custos de produção, diferentes níveis de rentabilidade, projetar qual que é a produção agrícola naquele contexto específico, inclusive com aquele regime climático específico, né, e também fazer projeções de desmatamento. E para poder alimentar o modelo com relação à relação entre clima e produção agropecuária, nós fizemos esse estudo, que foi publicado, inclusive, na Nature, que mostra a quantidade de desmatamento que aconteceu entre 1999 e 2019, né, mostrando ali quais são na verdade, chegamos à conclusão que existe um nível crítico nesses quadrados, né, de 28 por 28 quilômetros, que é cerca de 58% da área desmatada, e já tem, inclusive, ali em vermelho os pixels, né, os quadrados que já passaram desse limite crítico, e nós notamos, relacionamos, que quando ele ultrapassa esse limite crítico, obviamente, quanto mais, pior também, você tem uma redução clara da quantidade de chuva e também uma redução do período chuvoso. E que isso, para quem conhece, né, de agricultura, sabe que é um desastre enorme, porque você inviabiliza, em muitos casos, a dupla safra, por sequeiro. Ou seja, você só através da chuva conseguir plantar soja e depois plantar o milho safrinha. E fizemos dois cenários. Um cenário de governança forte, onde existe um freio no desmatamento até 2050, onde evita-se, né, de haver uma expansão, de certa forma, desordenada. Então, você tem um pouco de desmatamento acontecendo, sim, mas ele é mais contido. E um cenário de governança fraca, basicamente repetindo a tendência de desmatamento que a gente viu ali, né, de 2018, 2019, 20, 21, 22. E depois calculamos qual que é o impacto disso na produção agropecuária. Porque a gente já sabe o que aconteceu na produção agropecuária entre 1999 e 2019. Né? Aí nós vimos que, quando você tem uma governança fraca, você desmata, nessa região específica do sul do bioma, 684 mil quilômetros quadrados a mais, bastante significativo. E, é claro, quem desmatou, localmente, ficou mais rico.
20 bilhões de reais, valor presente, 20 bilhões de dólares, valor presente líquido. Por quê? Porque, atualmente, né, um hectare com uma plantação de soja, um hectare com a produção pecuária, ele rende mais do que um hectare, né, com produção madeireira ou com outras, ou simplesmente conservado. Só que, por conta do impacto coletivo, porque você não só reduz a chuva localmente, mas você reduz a chuva para os vizinhos. Você tem uma perda para toda a produção de carne e soja de 185 bilhões de reais. Ou seja, a sociedade fica 160 bilhões de reais mais pobre. Apesar desses poucos que desmataram, inclusive muitas vezes ilegalmente, porque a reserva legal tem que ser mantida de 80%. Então, se eu estou desmatando para mais de 50%, eu estou realmente fazendo isso de maneira ilegal, né? Eu estou gerando esse prejuízo para toda a sociedade. Né? Isso é central para o planejamento da infraestrutura. Isso é central para o planejamento, inclusive agrícola do país. Porque nós estamos chegando num momento onde mais desmatamento, mais conversão, não significa mais produção de comida. Porque nós estamos interferindo com o regime hídrico. E isso nos leva, para concluir, né, como é hoje o planejamento, né, de acordo com a nossa perspectiva. Né? Nós temos, em primeiro lugar, um planejamento nacional estratégico, foi feito em alguns períodos, que não foi feito em outros, que não conversa com planos setoriais. Né? Então, você já tem ali uma não vinculação. Depois, você tem os planos setoriais mais amplos, que não tem critério de priorização explícito para entrar nos programas de obras prioritárias. Muitas vezes, simplesmente, você copia e cola o portfólio anterior e vai incluindo de acordo com as demandas que são políticas. Ou seja, você tem, você não tem um critério claro para que ele entre, mas você tem um critério claro para que ele se mantenha, né? Que é simplesmente ele já ter entrado no passado num programa de obras prioritárias. Né? Você tem uma avaliação, né, de viabilidade econômica e de riscos, que na verdade é opcional, né, e que deixou inclusive de ser citado nos últimos PPAs, infelizmente, nem para novas obras. Né, e esse programa de obras prioritárias, por sua vez, não tem uma vinculação clara com a PLOA. Então, na verdade, o Congresso Nacional pode olhar para essa lista e inserir uma outra obra, se eles quiserem, e que não tem ligação e não tem um processo claro de avaliação ex post. Ou seja, você vai, conta a lorota que você quiser no planejamento e na EVTEA e fica por isso mesmo. Porque ninguém volta depois e fala, poxa, mas você prometeu uma rentabilidade de tal, você prometeu uma carga de tal, você prometeu um custo de obras tal. Por que isso não aconteceu aqui? Porque o problema não é errar. O problema é não aprender com os erros. E se você não volta atrás e calcula o delta entre o custo e o benefício estimados e o custo e benefícios medido, você não vai conseguir melhorar esse ciclo. E que nos leva ao tipo de procedimento que deveria ser esperado, né, que é notado, por exemplo, né, nos Estados Unidos, é notado, por exemplo, no Reino Unido, onde você tem sim uma vinculação muito clara, onde o estratégia nacional, o plano setorial são vinculados. O critério de priorização ele tem que ser explicitamente colocado. Isso, inclusive, está nos manuais do Banco Mundial, está nos manuais do Banco Interamericano. Isso, assim, é boa prática, muito bem estabelecida em nível internacional. Né? E depois você precisa, nesse processo, inclusive, internalizar os custos ambientais também, e depois vincular ao plano plurianual, e no monitoramento ex post, voltar atrás e ver se o planejamento fazia sentido, para que o próximo ciclo de planejamento possa ser melhorado. Conclusão. Priorizar é crucial para poder melhorar a eficiência do investimento público, principalmente para o Estado, né, ultra endividado, com dificuldade de conseguir, né, divisas, né, onde você tem cada vez mais, inclusive, né, por questões políticas, o orçamento público do Executivo capturado pelo Legislativo. Então, o que sobra é muito pouco. E esse muito pouco tem que ser muito bem gasto. Ele tem que ser muito bem justificado. Né? E você precisa, para isso, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que de fato sejam independentes. Eu vou dar o exemplo do Reino Unido, né, onde você tem o órgão, por exemplo, a Secretaria de Transportes, que propõe a obra,
Quem faz a análise, né? Quem paga, na verdade, é o Tesouro, que é um outro órgão, então não é orçamento próprio, ele só propõe a obra. E o estudo de viabilidade é feito por um terceiro órgão, específico para essa finalidade, e que é avaliado por uma comissão independente. Então você evita, né, ao fazer essa divisão, que haja um processo completamente endógeno, onde você decide, você paga, você monitora, né, e com isso você tem um ciclo absolutamente fechado, né? Por isso que os tribunais de conta, né, precisam se munir de ferramentas, inclusive, para poder conseguir questionar os EVTEAs. Né? Não somente dizendo, você poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, e que muitas vezes é retornado pelo proponente, pelo ministério, pelo órgão que gostaria, né, de implementar algo como, não consigo fazer essa conta, não consigo calcular, por exemplo, a vantagem comparativa de diferentes obras. Né, nos últimos planos nacionais de logística, essa foi a resposta oficial dada, que não é possível a modelagem fazer isso. Ela consegue fazer isso. Né, só que existe uma estratégia de você colocar todo o benefício junto, tudo junto e misturado, porque aí a 100, né, que é para o portfólio de quase todas, acaba sendo diluída ali dentro. Né? Por isso que é um pouco forte dizer isso, né, mas vocês vão lembrar do triângulo no começo. Fazer obras sem viabilidade política, sem viabilidade econômica e ambiental, para atender a interesse político, né, como ficou famoso no caso de um aeroporto dentro de uma fazenda, né, de um governador, etc., etc., ou, né, a famosa estrada que vai até a porteira da fazenda, do deputado e do senador, é também uma forma de corrupção. Porque você está utilizando recurso público para poder aumentar indiretamente o patrimônio de indivíduos privados que têm interesses muito específicos. E isso, para um país rico, para um país com infraestrutura já estabelecida, se isso é grave nesse contexto, isso é mais grave ainda num país em desenvolvimento como o Brasil, que tem um déficit de infraestrutura profundo e que precisa gastar muito bem o recurso disponível para poder conseguir alavancar o crescimento do PIB, justiça social e de maneira responsável ambientalmente. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixo aqui para vocês